Olá, queridos irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Meu nome é Renato e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre nossa doutrina, sobre nossos ensinamentos, sobre nosso trabalho junto, nosso crescimento, nossa evolução. Nós precisamos uns dos outros, né? E nós estamos aqui sempre unidos, tentando nos ajudar. Cada um fazendo a sua parte, mas todos nós, uma hora falando, outra hora escutando. Hoje nós vamos conversar sobre emoções. São tantas emoções à luz do Espiritismo, vou deixar bem claro. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração de abertura. Então, eu peço aos irmãos que elevem seu pensamento, nos conectando com a espiritualidade superior, nos acalmando, nos tranquilizando, trazendo toda a nossa atenção para o aqui e agora, para esse momento maravilhoso, onde nós teremos condições de conversarmos sobre a nossa doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre todas aquelas situações que nós nos encontramos no dia a dia, e temos então essa possibilidade de recebermos informações para que possamos refletir e, se possível, colocarmos na nossa vida para que possamos melhorar a nossa vida e a vida dos nossos companheiros. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo. Agradecemos aos mentores desta casa que permitiram a nossa participação, aos mentores, palestrantes, a todos aqueles amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que estão assistindo esse vídeo ou que irão assistir. Que todos nós sejamos assistidos pela espiritualidade e que a justiça divina alcance a todos nós. Que assim seja. Então, nosso assunto de hoje é emoções. Hoje vivemos um mundo repleto de emoções. Não sei se antigamente era mais ou menos, né? Hoje nós temos muita informação. Recebemos muita informação. Talvez seja isso que nos coloca numa situação assim, como tá horrível, a situação tá terrível. Hoje o mundo tá muito violento, há muito isso, muito aquilo. Eu acho que sempre foi assim. Cada época com a sua situação, né? Esse texto que eu vou ler agora, para iniciar o nosso estudo, a nossa conversa, é da nossa querida, bem-aventurada, bem-amada, nossa mentora maravilhosa, que é Joana de Ângeles. É uma página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco na manhã do 9 de março de 2009, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, publicado no Reformador de junho de 2009. Então, nossa benfeitora nos diz assim: as emoções. A palavra emoção provém do verbo latino emovere, que significa mover ou movimentar, sendo, portanto, qualquer tipo de sentimento que produza na mente algum tipo de movimentação, que tanto pode ser positiva, negativa ou neutra. Importantes na ocorrência desse fenômeno são o seu propósito, assim como as suas consequências. Quando se direciona ao bem-estar, à paz, à alegria de viver e de construir, contribuindo em favor do próximo, temo-la como positiva ou nobre, porque edificante e realizador. No entanto, se inquieta, estimulando transtornos e ansiedade, conduzindo nossa mente a distúrbios de qualquer natureza, temo-la negativa ou perturbadora, que necessita de orientação e equilíbrio. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Quem é que não? Como se fala em ansiedade, né? Em depressão, né? Em que as pessoas inquietas, né? Porque as emoções são muito fortes. Nós estamos constantemente sendo testados com relação às nossas emoções. As emoções têm a sua origem nas experiências anteriores do ser,
que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de conflitos. Essa palavra paisagem, né, é muito, muito importante, acho que muito significativa, porque nós criamos dentro de nós, né, essas visões, essas telas, né, esses momentos que criam dentro de nós ou harmonia ou conflitos. Isso em função da nossa vida, da nossa experiência, do nosso dia a dia, né? Raramente alguém é capaz de permanecer emocionalmente neutro em uma situação conflitiva, especialmente quando seu ego é atingido, e rompe automaticamente a hostilidade em forma de autodefesa, de acusação defensiva, de revide. É isso ou não? Alguém tem alguma dúvida? Nós estamos vendo isso todos os dias, né? Se tomares consciência de ti mesmo, olha que interessante, dos valores que te caracterizam, das possibilidades de que dispõe, é possível exercer um controle sobre as tuas emoções, evitando que as perniciosas se manifestem ante qualquer motivação e as edificantes sejam equilibradas, impedindo os excessos que sempre são prejudiciais. Conhece-te a ti mesmo, né? Essa é uma frase antiga que nos diz muito. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de nos policiar e nos constantemente revisarmos as nossas atitudes que nós estamos fazendo. Gandhi afirmava que não deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade nesse indivíduo, o que corresponde ao comportamento pacífico encarregado de desarmar o ato agressivo de quem se faz adversário. É muito difícil, né? Mas é um ensinamento que nós estamos tendo. Muitas pessoas conseguem, né, se segurar diante de um momento, de um movimento ali hostil, alguma agressividade, algum momento que a gente não esperava, né? Mas se nós conseguirmos, de repente, não dar tanta importância, né? Que uma coisa só tem importância que a gente dá a ela. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Aquilo que não tem importância para nós não faz o menor sentido, não nos atinge nada, né? Uma pessoa que é vegetariana não se importa se vai abrir um açougue perto da casa dela ou fechar. Para ela tanto faz, né? E assim também, uma pessoa que não gosta de futebol, não interessa que time foi campeão. Então não tem importância nenhuma. Assim é a nossa existência. Nós podemos valorizar muito o que alguém nos disse ou não. Então a nossa reação diante, muitas vezes, de uma agressividade mostra o tamanho da importância que nós damos para aquela pessoa que nos atingiu. E isso que a gente tem que ter cuidado. É realmente tão importante a opinião daquela pessoa a respeito de nós? Né? Por que ficamos tão sentidos, tão magoados, tão bravos? Talvez não tenha necessidade. Vamos pensar nisso. Continuando aqui a nossa benfeitora, Joana. Jesus permanece como sendo o exemplo máximo do controle das emoções, não se deixando perturbar, jamais por aquelas que são consideradas perniciosas. Em todos os seus passos, o amor e a benevolência, assim como a compaixão e a misericórdia, estavam presentes, caracterizando o biotipo ideal, guia e modelo para todos os indivíduos. Tudo que Jesus passou, né, realmente mostra exatamente o que nós devemos seguir, devemos olhar. Se Jesus controlou seu orgulho, não tinha orgulho nenhum, nem vaidade nenhuma, por que nós somos tão vaidosos, tão orgulhosos e nos deixamos atingir tão facilmente por questões que depois de passado o momento, a gente mesmo percebe que não era tão importante assim. Mas aí nós já fizemos o mal, nós já reagimos, nós já brigamos, nós já xingamos, nós já ofendemos. Então é isso que a gente tem que observar. Jesus é realmente um grande modelo, porque tudo que ele passou não foi fácil.
Então, para encerrar o texto, eu fiz um resumo, né, do texto da Joana. Não se podendo viver sem as emoções, cuidar daquelas que edificam em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligentes na Terra. É isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que controlar as emoções, né? Realmente dar valor àquelas emoções que nos produzem sentimentos de amor, de carinho, de boa vontade, de caridade, de fazer o bem, em detrimento daquelas que nos perturbam, nos deixam, né, desequilibrados, que fazem que a gente haja de forma que nós venhamos a futuramente nos arrepender. Né? Esse é o nosso trabalho, é a nossa, digamos, a nossa prova. Né? Quando nós viemos para esse planeta, quando nós fizemos nossa, me fugiu a palavra, reencarnatória. Né? Nós preparamos a nossa reencarnação, nós fizemos um plano reencarnatório, voltou a palavra. Nós fizemos um plano reencarnatório. Então, assim, naquele momento, né, nós estamos tão preocupados com nossa evolução, nosso crescimento, de tentarmos resolver as questões, assumimos muitos compromissos que a gente não tem condições de cumprir. E nós somos avisados, né? Ninguém disse que ia ser uma barbada. Pelo contrário. Olha, tenho certeza que tu quer fazer isso, tu quer passar por essa situação, tu quer encarnar naquela família realmente, nessas condições agora, é o momento adequado. Não, eu vou conseguir sim. Tal. Depois, as coisas vão acontecendo e não é bem assim. Então, assim, esse nosso planeta de provas e expiações não é nenhuma barbada. Ninguém nos disse que ia ser fácil, mas nós viemos assim mesmo, porque é necessário passarmos aqui. Então, de todas essas dificuldades, vamos tirar o melhor proveito possível. Vamos aproveitar, evoluir, crescer e seguir adiante. E curtir, sim, esse planeta maravilhoso que Deus nos criou para nós, nessas experiências, né? Que coisa maravilhosa nós estarmos passando por provas e expiações num planeta tão lindo, tão espetacular, com tantas possibilidades de nós sermos felizes. Então temos que agradecer isso e olhar por esse lado. Essas emoções de agradecimento, de compaixão, como Jesus mesmo mostrou para nós, de misericórdia para com os outros, e essa valorização do nosso planeta, da nossa vida, da nossa existência, é que são os sentimentos que nós temos que colocar em primeiro plano na nossa vida. Vamos seguindo. O processo, aí entra um aspecto muito importante, né? O processo de mudança interior que nos leva à evolução, nós temos que mudar interiormente. É longo, seguro, porém doloroso. Cada parte de nós que deixa de reagir, cada pensamento destrutivo e egoístico que perde a força diante de uma atitude e da opinião do outro, é um passo importante na direção à luz. Então, vamos repetir. Cada pensamento destrutivo e egoístico que perde a força diante de uma atitude e da opinião do outro é um passo importante na direção da luz. É a forma de reagir, né? Esse é o policiamento, o autopoliciamento, o autocontrole, o autoconhecimento. Os pensamentos, sentimentos, atitudes e palavras dos outros que não produzem reação em nós é um bom sinal. É mudança, evolução. Enquanto houver reação de nossa parte por qualquer atitude, acontecimentos ou fatos de outros ou da vida, seja reação negativa, destrutiva, é sinal de que algo ainda está ruim e um desequilíbrio habita dentro de nós. Então a reação que nós temos mostra exatamente que nível de evolução que nós estamos. Né? Isso é bom, fazer esse levantamento da nossa vida, da nossa história, e honestamente, né, as nossas reações. Por que eu fiz assim? Por que eu reagi daquela forma? Por que eu disse aquilo? Aquilo melhorou alguma coisa para alguém? Valeu a pena ter dito aquilo?
É isso que nós temos que pensar, né? Melhorar nossas reações. Enquanto nós estivermos pensando coisas ruins, pensamentos negativos, daquele, eu não consigo fazer aquilo, esse emprego não é para mim, esse trabalho eu não gosto, eu não vou lá porque não gostam de mim, eu não vou fazer aquilo porque não vai valer a pena, eu não vou ganhar nada com isso. Esses pensamentos não nos levam a lugar nenhum. Nós vamos estar sempre passando por essa dificuldade. Entretanto, no momento que o mundo externo, pessoas e situações, não mais abalarem teu mundo interno, é sinal de que a evolução chegando. Não é aceitação, é integração, participação. É viver no ambiente sem se incomodar com absolutamente nada. E sem ficar agitado, revoltado, aborrecido por dentro. São os famosos melindres, né? A pessoa que se melindra, o melindre é o início do orgulho, ali, é primo do orgulho, né? A pessoa, qualquer coisinha se melindra. Alguém diz uma coisa que nem é para ela. Muitas vezes nem é para aquela pessoa, e ela se melindra, se acha ofendida, né? No momento que a gente começar a perceber que essas coisas não nos afetam mais, né? Nós não estamos mais nos melindrando, nós estamos entendendo que as pessoas muitas vezes erram com relação a nós. Dizem alguma coisa errada. Todo mundo faz isso, ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente começar a entender isso, nós vamos começar a perceber que alguma coisa boa está acontecendo. Quando é colocado ali que não é aceitar as coisas externas, mas é integrar, participar. Nós vivemos no nosso meio ambiente, nós vivemos na nossa família. Então nós temos que nos integrar, nós temos que participar. E não se incomodar com tudo que acontece. O ideal é não se incomodar com absolutamente nada, como está bem claro nesse texto. Não se deixar ficar agitado, revoltado, aborrecido. Não leva a nada, né? A verdadeira evolução não é fácil, é árdua, porém um caminho glorioso de aprendizados e crescimento. É o esvaziamento dos ruídos internos, pois enquanto houver segredos guardados, sentimentos retidos ou reprimidos, pensamentos com diálogos estéreis, imagens velhas e discursos repetitivos, o barulho será constante e encontrará a sintonia disso tudo no outro e no mundo. O caminho é longo, penoso, solitário, mas seguro, e a recompensa é certa. Veja que interessante, né? Os ruídos internos, né? Sentimentos repetidos ou reprimidos. Quantas pessoas, né, pegam para si uma ofensa, um melindre, uma mágoa qualquer, e guardam dentro de si, muitas vezes uma vida inteira. Muitas vezes uma pessoa pega uma questão com o pai, com a mãe, uma coisa que talvez a pessoa nem se lembre, nem se dê conta, né? A pessoa já morreu, não está mais aqui, e nós estamos com aquela mágoa ainda. Será que vale a pena isso? Guardar uma mágoa anos e anos, ela vai com a gente e vai voltar com a gente. Então esse é o momento de limpeza, jogar para fora, tirar de dentro de nós esses pensamentos estéreis. A gente fica pensando entre nós mesmos, não sei se é interessante isso, e comigo acontece, eu acho que acontece com todos. A gente está sempre pensando, né? E às vezes tem uns pensamentos absurdos, não tem sentido nenhum. Às vezes a gente está querendo prever alguma coisa. Será que vão gostar da minha palestra? Será que eles vão entender o que eu estou querendo dizer? Será que eu vou conseguir falar direito? Eu vou ter confiança no que eu estou dizendo? Quem sou eu? No entanto, as pessoas não estão nem pensando nisso. Então, será que vale a pena esse barulho dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento, da nossa mente?
E tudo isso nós vamos acabar encontrando ou sintonizando num outro, num mundo, e vai complicar a nossa vida, né? Vamos lutar para isso, sair fora dessa. Como colocado assim, é penoso, mas é seguro, e a recompensa é certa. A recompensa é o autoconhecimento, é a autoconfiança. A autoconfiança é fundamental, confiar em nós mesmos. Nós somos filhos de Deus. Jesus disse, vós sois deuses. Não sou eu que estou dizendo. Mas nós precisamos acreditar nisso, né? A doutrina espírita vem colocar o Evangelho do Cristo na linguagem da razão, com explicações racionais, filosóficas e científicas, mas sem abandonar, sem deixar de lado o aspecto emocional, que é colocado na sua expressão mais alta, tal como pretendeu Jesus, ou seja, o sentimento sublimado, demonstrando assim que o sentimento e a razão podem e devem caminhar pela mesma via, pois constituem as duas asas de libertação definitiva do ser humano, o amor e a sabedoria. Então veja que interessante, né? Nós estamos aqui estudando, conversando sobre isso. A nossa doutrina nos mostra exatamente isso, a lei do amor, né? Jesus nos colocou, nos trouxe exatamente essa questão de amar acima de todas as coisas, querer ao próximo o que a gente quer para nós, né? Então, não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizesse para nós. Então, o amor e a sabedoria. É isso que constitui as asas da liberdade. Nós vamos nos libertar. É a liberdade que nós estamos buscando. A evolução, o crescimento espiritual é a liberdade. É nós estarmos num lugar muito melhor, numa situação muito melhor. A questão 627 do Livro dos Espíritos traz-nos primorosa síntese das finalidades do Espiritismo e, a certa altura da resposta transmitida pelos Espíritos superiores, afirma, olhem que interessante, o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, pessoal, nós que somos espíritas, né? Nós temos, não vou dizer obrigação, porque ninguém tem obrigação de nada, mas nós devíamos levar em consideração essa questão de usar o nosso ensinamento, o que nós estamos aprendendo no Espiritismo, para realmente fazermos uma limpeza, uma questão, um autoentendimento muito forte, muito grande. Aproveitar esses ensinos que são claros, não tem dúvida. Quando Jesus disse amar ao próximo a si mesmo, não tem dúvida nenhuma. Fazer o bem, fazer a caridade. A caridade é clara. Fazer o bem sem olhar a quem, sem se importar com as questões particulares ou especiais, né? Nós temos que aproveitar esse momento, essa possibilidade que nós estamos tendo de cada vez mais, através do Espiritismo, abrir a nossa mente, abrir o nosso interior, né? Colocar para fora o nosso problema, nossas dificuldades, que todos temos. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos nossas inseguranças. Nós somos humanos, estamos aqui passando por situações, provas e expiações. Provas e expiações, nós não podemos esquecer disso. E todas são necessárias para o nosso crescimento. Agora depende muito de como nós vamos reagir. Então é necessário que a gente consiga enfrentar essas dificuldades todas e tirar o melhor proveito possível, que é o nosso crescimento. Então as emoções são muito importantes
Porque o ser humano é um ser emocional. Agora é necessário que a gente tenha também inteligência emocional. Usar a emoção. Vejam bem, né? Se fala hoje em inteligência emocional. O que Jesus fez há 2000 anos foi exatamente isso. Nos mostrar que nós podemos direcionar nossas emoções para o lado bom, que foi o que a nossa benfeitora Joana nos disse agora. Né? Nós possamos usar as nossas emoções para edificar, para crescer, para evoluir, para melhorar. Né? Não só criticar, nós estamos toda hora criticando todo mundo. Hoje em dia é crítico o tempo todo, as pessoas entram na internet, dão a sua opinião, geralmente, muitas vezes, né, agressiva, ofensiva. Né? Para que isso? Será que é isso mesmo que nós precisamos? Não, não, não. Acho que não. Nós estamos precisando de evolução, de crescimento. E isso depende de cada um de nós. Como é colocado ali, né? Nós estamos sozinhos. É um caminho longo, penoso, solitário, mas seguro, e a recompensa é certa. E a recompensa é a nossa evolução, nosso crescimento espiritual. E cada vez mais nós vamos nos aproximando de Deus. Então é isso, meus irmãos. Eu espero ter contribuído e que a gente consiga refletir sobre esses assuntos, trazer para a nossa vida. O que interessa é a nossa vida. Nós temos que trazer o Espiritismo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, né? Porque ele é um caminho certo para a nossa evolução. Então eu quero novamente agradecer essa oportunidade e eu gostaria de fazer aqui uma pequena oração de agradecimento por esse momento que passamos juntos, alguns minutos, mas que esperamos ter chegado ao nível de conhecimento necessário para que cada um de nós possa refletir sobre o que foi dito e poder levar para a nossa vida essa possibilidade, esse ensinamento de evolução, de limpeza de pensamento, de controle de pensamento, não levar tudo para o lado ruim, tudo para o lado ofensivo, tudo para o lado do melindre, da mágoa. Né? Vamos aprender a perdoar, aprender a entender a situação, entender que todos nós estamos aqui sofrendo, passando nossas dificuldades, mas também nos ajudando a sermos felizes, a enfrentarmos as dificuldades. Nós estamos aqui para isso, para no fim podermos retornar ao mundo espiritual muito melhor de quando nós chegamos aqui. Nós possamos aproveitar todas as oportunidades. Então eu quero encerrar nesse momento agradecendo mais uma vez o convite recebido e que nós possamos em outra oportunidade nos encontrar. Então, para meus queridos amigos, muito obrigado, paz e luz a todos.